Certamente você conhece alguém ou você mesmo tem algum débito bancário para poder pagar no final do mês. Fatura de cartão de crédito, financiamento de veículo. A grande questão é, o brasileiro vem enfrentando sérios problemas com as dívidas bancárias. O brasileiro vem enfrentando sérios problemas com o endividamento. O Brasil é um dos países com a população mais endividada do mundo. Olha o tamanho disso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os assuntos que abordam o endividamento e como as taxas de juros estão impactando você e sua família. Seja muito bem-vindo ao canal mais odiado pelos bancos e pelos banqueiros. Seja muito bem-vindo ao canal Banco Aqui Não, canal oficial da VR Advogados. Aqui nós revelamos absolutamente tudo que eles não querem que você saiba, que gera lucro para eles e prejuízo para você. Então vamos lá, Valdeci, vamos falar sobre o endividamento, vamos falar sobre as taxas de juros, como que isso impacta, como que o endividamento bancário no Brasil tem crescido em níveis alarmantes e muito por conta das próprias condições impagáveis, das próprias condições maculadas em muitas vezes dentro dos contratos bancários, onde o brasileiro é envolto a uma armadilha. E essa armadilha já começa com a alta taxa de juros. A taxa de juros ela tem um impacto severo nas condições contratuais quando você vai tomar um crédito, seja para realizar o sonho de comprar uma casa própria, seja quando você vai comprar um veículo, ou como você vai tomar um crédito mesmo para poder realizar um sonho ou uma emergência. Mas fato é que a taxa de juros impacta diretamente no bolo, impacta diretamente nas condições contratuais, impacta diretamente ali no endividamento. Por quê? Porque se você está diante de uma taxa muito alta, aquilo no tempo faz total diferença para você poder liquidar o contrato. E qualquer surpresa, qualquer questão que possa abalar a sua capacidade econômica tem o condão de colocar você na rota do endividamento. E é isso que acontece com a maioria das famílias brasileiras. As famílias brasileiras, o brasileiro, como regra, não teve uma educação financeira na base e isso faz com que contribui para que o brasileiro não pegue o crédito da melhor forma possível, seja na pesquisa do crédito, seja na análise do crédito, seja na análise das condições que aquele crédito está sendo entregue para o brasileiro, e isso pode provocar uma grande ruptura nas suas finanças, pode colocar você na rota do endividamento. 70%, presta atenção nisso, 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Olha o tamanho desse número, olha o tamanho desse rombo. E isso impacta diretamente na economia, isso impacta diretamente no cenário dos juros. Por isso os juros no Brasil são tão altos, porque na composição da taxa de juro, o banco tem que considerar a inadimplência, porque senão o sistema ele iria ruir. O grande problema é que na origem, na nossa formação, na nossa base, a gente não tem a educação financeira. E aí algumas medidas que podem ser realizadas para evitar com que isso aconteça no médio e longo prazo. Uma delas é o investimento do próprio Estado na educação financeira. É dar condições do brasileiro gerir o seu recurso, entender a composição do seu recurso, entender como ele aplica esse recurso e entender como que ele faz esse recurso voltar para ele de uma forma propositiva, sem com que ele tenha ali que recorrer ou quando ele recorra a uma adição de crédito, a uma adição de recurso que não é dele, tal como é o empréstimo, ele não fique numa situação vulnerável. Então, o endividamento vem crescendo, algumas medidas podem ser realizadas para diminuir aqui essa condição alarmante, para diminuir esse número que é muito crescente e muito passa pelo Estado, mas também da conscientização nossa em relação à gestão dos nossos recursos, em relação a como a gente conduz, como a gente toma crédito, como a gente aplica, como a gente gasta, fazer uma equação das nossas receitas, das nossas despesas, entendendo que é vital essa gerência, essa boa gestão para a gente não enquadrar, para a gente não entrar nesse número do endividamento, nesse número que abarca milhões de brasileiros, infelizmente. Então, tem uma série de possibilidades que você pode realizar caso você esteja devendo, caso você esteja com dívidas bancárias. Uma delas é a negociação a partir de especialistas, como nós da VR Advogados, mais de 6 mil clientes, 12 anos de atuação no mercado.
onde você consegue fulminar de uma vez por todas o problema da dívida bancária. Você consegue reduzir a dívida bancária, às vezes em 70%, 80%, 90%, a depender das condições do seu contrato. E isso vai fazer com que você saia desse rol de inadimplentes, para que você saia dessa estatística, comece a ter uma vida saudável e, quando colocar a cabeça no travesseiro, deitar de forma bem tranquila. Então, se você conhece alguém que tem algum problema em relação à dívida bancária, ao endividamento, ao superendividamento, tem ferramentas para você se libertar disso. A negociação é uma delas. Outra ferramenta é a própria lei do superendividamento, que é um grande poder que o brasileiro tem hoje e que é muito mal utilizado, que é subutilizado, na verdade, e pouco explorado, porque a maioria das pessoas não conhece isso. Então, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para eles conhecerem essas ferramentas capazes de tirar eles dessa rota, dar uma tranquilidade, fazer com que você aproveite a sua vida, o seu trabalho, cresça profissionalmente, aproveite o seu estudo e tenha uma dignidade maior ali para você poder fazer o que você quiser. Então encaminha, clica no sininho, se inscreve no canal, porque aqui a gente está remando contra a maré, a gente está remando contra um tsunami que são as instituições bancárias, mas nós temos muita força e vamos continuar com esse movimento de zero a dívida no Brasil, porque aqui nós trabalhamos de fato em prol do brasileiro. Então conta sempre com a VR Banco. Aqui não, hein?